Hoje eu vou dar uma aula para vocês aqui sobre fundamentos. Fundamentos para você começar a cortar cabelo. O que é fundamentos, não é? Fundamento é aquela base, a base. Quando você vai construir uma casa, ninguém começa pelo telhado, ninguém começa pela parede, ninguém começa pelo encanamento ou pela fiação. Tem que ter a base, tem que ter o fundamento. Porque se não tiver o fundamento, a casa desmorona, não é verdade? Já no caso de um prédio, tem que ter a fundação. Porque se você não tiver aquela fundação lá para baixo, ele não aguenta os andares que vão subindo para cima e cai. Então, para você cortar cabelo, você tem que ter os fundamentos. E aquela pessoa que nunca pegou num pente, numa tesoura, ela vai olhar, ela vai olhar e vai falar assim, isso é muito fácil, isso é fácil de aprender. Mas não é muito bem assim. Sexta-feira passada teve uma nossa seguidora aqui do Facebook que ela falou: eu tenho uma dificuldade muito grande em dominar a tesoura na mão. Isso é falta de fundamento. Na escola que ela estava aprendendo, ela teve pouca introdução de fundamento e por isso que ela não pegou direitinho isso daí. Então ela estava falando que ela não tinha o domínio da tesoura. E a gente olhando uma pessoa cortar a cabeça, falando, é muito fácil, é só colocar a tesoura num dos dedos ali e tá tudo certo. Mas não, você tem que ter a base, você tem que ter o fundamento. E hoje a nossa aula aqui, muita gente que parar e olhar, vai falar, isso é bobeira, mas não é. Assim como muita gente fala, vai fazer um buraco ali, vai colocar um concreto para depois poder subir a parede. Isso é bobagem, não vou morar lá embaixo. Não, aquilo é o que sustenta a casa, é o fundamento. Entendeu? Então hoje a gente vai começar fazendo uma aula de fundamento, beleza? Então vamos lá. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Os fundamentos são importantes porque se você não tiver o fundamento, na hora que você for começar a cortar cabelo, você vai colocar o dedo na tesoura no lugar errado, o seu dedo vai travar ali, você não vai conseguir cortar, e na hora de você cortar cabelo você vai se enroscar todo, você não vai passar firmeza e nem segurança para sua cliente. Então a ideia é o quê? Se você dominar os fundamentos, você vai conseguir colocar ali o dedo, mexer com a tesoura, não é? E aí a sua cliente vai sentir firmeza em você, vai sentir segurança em você e vai ver que você tem autoridade para fazer aquele tipo de serviço. Agora eu vejo pessoas que isso aconteceu comigo no início, bota o dedo ali, aí vai mexer, na hora de tirar o dedo perde, aí segura aqui e põe assim, ou senão põe a tesoura em cima da bancada para depois pegar o pente. E o que a gente quer é que você passe segurança e autoridade para sua cliente. Porque é um outro lema que eu falo para os meus alunos, e isso para mim é uma coisa assim que eu levo muito a sério. O bom profissional cabeleireiro, ele nunca mais fica desempregado. Nunca mais fica desempregado. Como o Marcelo falou, nunca mais, porque nunca falta cliente para ele. Como eu estava falando, eu já trabalhei em Salvador montando uma equipe lá, já trabalhei em São Paulo, nos grandes salões de São Paulo, e hoje eu trabalho na Europa. Com pente e uma tesoura, trabalhei nos salões da França, trabalhei em salões em Portugal, onde eu juntava dinheiro para mim fazer curso, hoje eu trabalho com eles, hoje eu dou curso junto com eles, então tudo graças a um pente e uma tesoura. Lógico, tudo primeiro a Deus e depois a um pente e uma tesoura. Então, se eu vou tirar férias, às vezes eu vou no Brasil tirar férias, eu tenho até esse problema, como eu posso falar, um probleminha bom, não é? Porque eu acabo ganhando dinheiro, então eu consigo até curtir um pouco mais em São Paulo, fazer umas férias um pouco melhor. Sempre tem uma cliente, Marcelo, que ela vê uma foto minha no Instagram, você está no Brasil, vem cortar meu cabelo, vem fazer isso, vem fazer aquilo, e eu vou lá, corto o meu cabelo, corto o cabelo delas, quer dizer, atendo elas, e tem hora que até eu tenho que falar com a minha mãezinha, falar, mãe, hoje não dá para mim ficar aqui que eu vou passar, já sei que você vai voltar 10, 11 horas da noite, eu vou lá, atendo elas e coisa, então tem um probleminha ruim, bom, porque eu não consigo tirar só férias, eu tenho que deixar sempre uns 10 dias a mais para eu poder atender minhas clientes. Então eu tenho cliente, como eu falei, no Brasil, eu tenho cliente na Suíça, eu tenho cliente na França, estou falando de cliente, não estou falando de aluno, tá? Porque eu ainda também atendo cliente. Tenho cliente em Portugal, tenho cliente na França, tenho cliente na Alemanha, tenho cliente na Itália, tenho cliente... Esse lugar é bem longe. Gente, na Singapura, tenho cliente na Singapura. Eu tenho cliente em um monte de lugar. Então, tudo isso graças a uma profissão abençoada, que é essa profissão de cabeleireiro. Por isso quando eu falo que quando você se torna profissional cabeleireiro, você nunca mais fica desempregado. Então vamos lá. Por que isso é importante?
Se você dominar esses fundamentos, você vai conseguir vai passar para sua cliente que você tem controle sobre as suas ferramentas, você vai conseguir passar para sua cliente que você tem segurança e que você é uma autoridade. E você vai conseguir fazer um corte de cabelo perfeito, perfeito e com acabamento legalzinho, tudo que a sua cliente quer. Então vamos lá. Primeira coisa, muita gente coloca a tesoura no dedo errado, não é? Se você, uma vez eu ouvi uma colega, uma professora, uma senhorinha, que era amiga de um tio meu, que ela sempre falava que cada dedo era para uma profissão. Tinha o dedo do costureiro, tinha o dedo do tapeceiro, tinha o dedo o costureiro, o tapeceiro e o cabeleireiro. E muita gente eu vejo cortando cabelo colocando esse dedo aqui, né? Já vi muita gente cortando o cabelo com esse dedo aqui. E já vi muita gente também cortando o cabelo com esse dedo aqui. Mas o que eu mais vejo é com esse dedo aqui. Mas jamais, gente, jamais corte um cabelo, põe a sua tesoura nesse dedo indicador aqui. O dedo correto para você colocar a sua tesoura é no dedo anelar. Se você é destro, não é? Você vai botar aqui. Se você é canhoto, você vai botar aqui. Você entendeu? Aí tem aqui o nosso descansinho para você colocar o dedo, né? Mas o dedo correto é o dedo anelar. Então, como é que você vai fazer? Eu vou passar para você, primeiro, o dedo correto que você tem que colocar. É o dedo anelar, certo? Depois o outro dedo correto é o dedão, o polegar. Outra coisa, muita gente quando vai cortar o cabelo, na hora que vai tirar o dedão, sempre enrosca. Sempre enrosca. Então, o ideal é você colocar só a ponta do dedão, suavemente. Eu vou colocar minha tesoura lá, levemente aqui, ó, para vocês poderem ver, tá vendo? Ó? A ponta. Tem gente que põe ela toda assim, ó, põe mais o dedão aqui assim, com medo de deixar a tesoura cair. Só que isso na hora que você faz esse movimento do corte, que você vai tirar o dedão, na hora da correria de cortar o cabelo, o seu dedo vai travar. Talvez seja esse o problema que a nossa aluna da semana passada estava falando. Então, o dedo enrosque na hora do nervoso, que você está concentrado para cortar cabelo, às vezes você não tem tanta experiência, você está começando, o dedo enrosca ali e a cliente começa a olhar e vê que você não tem experiência e começa a ficar preocupado também. E aí você fica preocupado que a cliente está preocupada, com medo dela perceber que você é novo e virar aquele angu todo. Então, pessoal, não ponha o dedão todo. Ponha só a ponta do dedão, certo? Então, vamos lá. Você já aprendeu aqui que você tem que colocar o dedo anelar e colocar a ponta do seu polegar. Perfeito? Então depois a gente vai começar a fazer agora sim esse movimento. Pontinha do dedão, né? Vamos falar dedão, nada de polegar, vai. E o seu anelar. Você vai começar a abrir, fechar. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Legal? Então depois você vai fazer o abrir e o fechar. Depois a gente vai fazer um outro exercício, que é você tá com o dedãozinho, a ponta do dedão aqui, né? Que agora que você vai ver que é a complicação. Você vai abrir, fechar, tirar o dedão e fechar a mão. Você vai abrir a mão, vai pôr o dedão, vai abrir e vai fechar. Vai tirar o dedão, vai fechar a mão, vai abrir a mão, vai pôr o dedão, vai abrir a tesoura, vai fechar a tesoura, tira o dedão, fecha a mão, abre a mão, põe o dedão, abre a tesoura. Você vai fazer esse movimento durante várias vezes. Aonde começa aquele problema que eu falei? Quando você coloca todo o polegar aqui, ó, no que você vai puxar o dedão, ó, vai puxar o dedão para você fechar a mão, você vai enroscar. É onde dá o problema. Por isso que você não tem por isso que você não pode colocar o dedão todo, tá vendo? Se você põe só a pontinha do dedão, você abre, fecha, tira o dedão, fecha a mão. Ah, Marcelo, isso é bobo demais, né? Isso é 1 mais 1 é igual 1 mais 1 é 2, né? Não. Não é tão bobo não. Se você tiver uma tesoura, que nem eu falei, não precisa ser uma tesoura de cabeleireiro. Se você correr aí na sua casa, eu te dou aí 1 minuto para você correr na sua casa, pegar qualquer tipo de tesoura. As tesouras de cortar papel, de cortar o que for, ela tem até esse negócio aqui mais largo, né? O suporte para o dedo mais largo. Se você conseguir colocar o dedão, abrir e tirar o dedo logo na primeira, nossa, eu te dou um doce, como diz o outro. Eu aposto aí um chocolate com vocês que vocês não conseguem. Então tudo isso é exercício. Então você vai colocar a ponta do dedão, vai abrir, vai fechar, vai tirar a mão. Vai abrir a mão, põe o dedo, abre, fecha, tira o dedo, fecha. Abre, põe o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo, fecha a mão.
Abre a mão, tira o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura. Legal? Eu lembro que no início da minha profissão, quando eu fui fazer um curso na França, o professor passou esse teste pra mim e falava assim, mas que maluquice, meu. Eu põe dedão, tira dedão, parece até aquele filme do Karate Kid, tira a jaqueta, tira casaco, bota casaco. Casaco, tira casaco, bota casaco. Não é? Mas eu lembrei desse filme do Karate Kid. Então parece até uma maluquice, você põe dedo, tira dedo, mas depois que eu fui ver, ele tinha razão. Porque quanto mais agilidade eu tiver, mais autoridade eu passo à minha cliente e mais fácil para mim fica para mim poder fazer o cabelo. E isso eu só vou conseguir se eu tiver treino. Então o que eu fazia? Eu saía de um curso que ele ficava atrás ali da Avenida Champs-Élysées, quem conhece Paris sabe, tem o Arco do Triunfo, um pouco para o lado direito, tem uma rua ali atrás. Então eu saía andando, não é? No sentido, o metro ali da Grande Armée, e às vezes eu estava, naquela época não tinha problema, né? Hoje em dia se você andar com uma tesoura na mão, é arma branca, é muito perigoso, mas antigamente eu ia andando com a tesoura na mão, então eu ia andando fazendo isso aqui, ó. Indo para tomar o metrô, eu ia com a mão aqui assim, ó. Ia treinando isso aqui, ó. Se você treinar, você vai ficar assim, porque a ideia é que você treine e fica assim. E eu fui treinando, e isso eu fui treinando 3 dias, 4 dias, não é? Depois que eu aprendi a fazer esse movimento, põe o dedo, abre a mão, né? Quer dizer, põe o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo e fecha a mão, fazer esse movimento aqui, ele me passou um outro movimento, que é o que eu vou passar para vocês agora. Que é o do pente, junto. Nalva. Boa noite, Nalva. Então, ele me passou um outro movimento. Porque o pente e a tesoura, eles foram feitos para estar um do lado do outro. Você nunca, depois eu vou explicar para você, que você nunca abandona o seu pente e a tesoura. Quando você tiver com o pente e com a tesoura na mão, você tem que estar sempre com eles na mão junto. Aquele negócio de você põe o pente na bancada para você cortar o cabelo, ou você está penteando, você tira a tesoura, não. A tesoura vai estar sempre na sua mão. Então depois ele me passou um outro movimento. Vamos lá? Você distribui a mecha, põe o dedo, né? Visualiza que você tem uma mecha de cabelo aqui na mão. Aí você prende o cabelo no dedão, prende o pente no dedão, vem aqui com a tesoura, põe o dedo, abre a tesoura e simula o corte. Olha lá, tira o dedão, fecha a tesoura, fecha a mão. Pega o pente, distribui a mecha ou penteia a mecha. Pega a mecha com o dedo, pega o pente, põe aqui no dedão, ó, no dedão. Aí você vai abrir a mão, pôr o dedão lá na tesoura, vir aqui e simular o corte. Tira o dedão, fecha a mão, pega o pente, simula o distribuir do cabelo. Segura a mecha fictícia no dedo. Bota aqui no dedão o seu pente, ó. Abre a mão, põe o dedão, né? E simula o corte. E você fica o dia inteiro fazendo esse tipo de treino. E aí eu pensava mais uma vez, mas isso é uma bobagem. Como é que pode uma coisa dessa, né? Eu vou ficar abrindo tesoura, simulando pente. Não é, gente. Pessoal, na hora que você conseguir tiver esse controle, na hora que você conseguir ter esse controle para fazer esse movimento rápido, você já pode passar para um próximo fundamento. Não é? Porque o grande problema é que na hora que você vai tirar o dedo aqui, se você não colocar o dedo, a ponta do dedo, como eu disse, você vai travar. E aí você vai se embaralhar e é onde você vai se deixar sua cliente assim meio desconfortável, insegura com você. E a ideia é que você passe segurança para sua cliente, repetindo aqui, e que você execute um corte preciso. Deixa eu ver aqui a pergunta no Instagram. Eu jurando que era fácil, até a mão cansa. Legal, Glaucia, é isso mesmo? Você pegou uma tesoura em casa e já foi treinar? Então eu vou repetir para você mais uma vez. Isso é legal, eu gosto de gente assim, que se entrega e vai para cima. Johnny, entendeu? Legal, perfeito. Então lá, se você não treinar, se você não fizer, você não vai conseguir. Então beleza, parece fácil, mas não é. É justamente isso. Então se você ficar aí, digamos que você Glaucia, tá em casa assistindo televisão, eu fazia isso quando eu ia pro curso, eu voltava pro curso e ficava assim.
Antes não, né? Hoje se você andar com uma tesoura na mão, o pessoal acha que você já vai assaltar. Mas antes, ó, você tá em casa, você não tá fazendo nada, põe o dedo. Ó, põe o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura. Tira o dedo, fecha a mão. Você não precisa nem de fazer assim com a mão, você faz assim, ó. Abre a mão, põe o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo, fecha a mão. Abre a mão, põe o dedo, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo, fecha a mão. E você fica lá, tá assistindo a novela e tá ali. Vão achar que a Glaucia tá ficando louca. Mas não, ela tá treinando. Depois que ela conseguir dominar isso aqui, põe o dedo, olha lá, esse movimento, aí você vai fazer assim, ó, com o pente, trava aqui e tira o dedo, fecha a mão, pá. 3 dias você fazendo esse movimento, ou se você fizer isso aí um dia inteiro, parece maluquice, mas você repetindo mais uma vez, você fazendo isso o dia inteiro, você consegue dominar essa técnica. Você dominando essa técnica, sexta-feira eu vou passar para vocês um outro fundamento. É o fundamento da divisão. Ou o termo técnico, vamos começar a passar sobre termo técnico, porque termo técnico é legal que vai entrando na cabeça de vocês e o cabeleireiro tem que falar o termo técnico, tem que saber o que está falando. Eu vou passar para vocês o fundamento da divisão. Porque quando você divide o cabelo perfeito, você consegue fazer o corte perfeito. Às vezes você vai fazer uma divisão e você não faz legal, o resultado não vai sair legal. Aí eu vou lá de novo. Fundamento, quando você vai construir a casa, você põe lá embaixo para você levantar as paredes, ninguém vem de cima para baixo. A divisão é como se você estivesse fazendo uma planta do corte. É como se você fosse desenhar a sua casa, a planta da sua casa. Então, se você fizer uma planta, um desenho da planta errado, a sua casa vai construir toda torta. Então, você aprendendo a fazer uma divisão perfeita, você vai executar um corte perfeito. Mas para isso, mais uma vez, o exercício de hoje de vocês vai ser, não é tirar casaco, bota casaco, vai ser, põe o dedo, mas detalhe, não põe todo o dedão, põe só a ponta do dedão, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo, fecha a mão, abre a mão, põe a ponta do dedão, abre a tesoura, fecha a tesoura, tira o dedo, fecha a mão. Depois, simula uma mecha de cabelo com o pente, põe o pente aqui no dedão, abre a mão, põe a tesoura, o dedo na tesoura, vem aqui e simula o corte. Tira o dedão da tesoura, fecha a mão e pega o pente. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que faz isso daqui, ó. Tem gente que põe a tesoura na mesa, tá cortando o cabelo, vai lá, penteia, põe aqui o pente no dedo, não é? Ou põe ali, aí põe o pente em cima da mesa, vai lá, pega a tesoura. Meu, isso não pode acontecer. A tesoura e o pente, elas têm que estar sempre juntas, vira um casamento. Elas têm que fazer... Na verdade, esse treinamento que eu estou passando para vocês vai fazer com que a sua mão, o seu pente, eles vão se fundirem. Vai ser tudo um só. Aí é onde o resultado fica perfeito. Porque o que eu quero ensinar para vocês não é só vocês aprenderem a cortar cabelo. Não é só vocês saírem do absoluto zero e começar no seu primeiro corte. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês façam cortes por excelência. Cortes muito bem feitos. Eu quero que vocês virem referência de corte. Ah, de início você pode não estar, você pode estar trabalhando até em uma outra área e lá executar um corte de cabelo. E você começar a ganhar. Mas você vai começar a ganhar fama onde você vai viver de corte. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho até uma história, como eu falei para vocês, a respeito disso. Para mim poder pegar esse domínio da tesoura, toda vez que eu saía do serviço, eu saía do curso e durante o caminho para casa eu ia fazendo esse treino e legal, pá. E mesmo depois que eu tinha pego, eu fui fazendo esse treino, fui fazendo esse treino, fui fazendo esse treino. Entendeu? Aonde eu vejo que as pessoas mais erram, eu vou falar para vocês mais uma vez, é o dedo errado aqui, tem que ser esse dedo aqui e a ponta do dedão, a ponta do polegar. E o outro erro é a pessoa achar que é fácil, e que não é fácil. Como a nossa amiga Glaucia foi treinar ali agora e viu que não é fácil. Você se perde todo, você se enrosca todo. E para você tem que passar, o profissional tem que passar segurança. Imagina você vai num dentista, o dentista vai mexer lá com a maquininha na mão, tremendo. Você vai olhar e só falar, cruz credo, eu vou sair daqui. Imagina qualquer profissional que você vá e ele não te passe segurança com o instrumento de trabalho dele.
Você não vai conseguir, você vai querer levantar da cadeira na hora, vai querer sair dali, seja qual tipo de serviço que ele estiver te fazendo. Então, mais uma vez, a ideia é que o seu pente e a sua tesoura se fundam em sua mão. Então, por isso que tem que fazer esse exercício, não é? Para você conseguir fazer isso aqui ágil como o Marcelo faz. Aí depois, mais lá para frente eu vou mostrar, porque hoje em dia os grandes profissionais, eles travam a tesoura aqui, aí ele vai lá, penteia, ele vira aqui, aí ele trava a tesoura aqui, vai lá, né? Então, mas de início, para não embaralhar vocês, o que acontece? Vai lá, mecha fictícia, prende, né? Põe o dedo, abre a mão, põe o dedo lá, simula o corte. Se você, enquanto você não está fazendo nada, pega uma tesoura, pega um pente e vai treinando. Pega um pente e vai treinando, pega um pente e vai treinando, que você vai conseguir chegar lá. Vamos lá. Deixa eu falar aqui pro Romário. Boa noite, Romário. Gláucia, desconstruir o costume de colocar o dedão quase todo na tesoura está sendo uma onda. É isso mesmo, Gláucia. Esse negócio de você colocar o dedão todo na tesoura é complicado. E se você vê, ele atrapalha muito. Por isso que você tem que colocar ali. Por que eu estou falando que o material, o seu material de trabalho, ele tem que se fundir na sua mão? Porque se colocando ali, você vai ver que não é por força. Ele acaba, ó. Porque a gente coloca o dedão todo com medo da tesoura cair. Não é? Então, se você colocar somente aqui, ó. Você consegue fazer esse movimento legal. Mas isso só vai vir com a repetição, não é? Isso só vai vir com o treino. Então, e depois simular o corte.